é que no Brasil só vou treinar o Cruzeiro. Isso é que é uma verdadeira notícia. Não vou treinar outro clube no Brasil. E eu sou agora já cruzeirense, porque há uma coisa que eu gosto no futebol. Eu vou à Grécia e sou Olympiacos. Eu vou ao Qatar e sou Al Rayyan. Eu vou à França e sou Mónaco. E eu agora no Brasil, eu sou Cruzeiro e não vou treinar mais nenhum clube no Brasil que não fosse o Cruzeiro. E o Leonardo Jardim vai ser o novo técnico do Flamengo, isso é um fato. Eu fiquei surpreso com a demissão do técnico Felipe Luiz do Flamengo após uma goleada de 8-0. Ainda mais surpreso porque quem vai assumir o Flamengo para as próximas temporadas, para os próximos meses, é o Leonardo Jardim, que se despediu do Cruzeiro. Não tem nem 2 meses, bastou 2 meses para um técnico que jamais assumiria outro clube aqui no futebol brasileiro, a não ser o Cruzeiro, ser anunciado no Flamengo. Acho que não tem palavra mesmo, né? Ninguém tem palavra no futebol mundial. Acho que nem português. Trouxe o espelho e levou a nossa riqueza. Complicado. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Fala, Nação Azul, dia 11 de março tem jogão no Maracanã, Flamengo e Cruzeiro. E o CDD vai junto. Eu vou com o pessoal da Caravana Celeste, que é especialista, experiente e organizada. É uma viagem raiz de torcida que sabe como se portar fora de casa. Vamos chegar bem cedo no Rio, manhã de praia, resenha e invasão azul tomando conta. Depois é Maracanã lotado em 90 minutos para empurrar o cabuloso e calar o estádio. Terminou o jogo, a gente volta imediatamente, juntos com segurança e muita, mas muita história para contar. Se o CDD confia, é porque é coisa séria. Vem com a gente fazer história fora de casa. Caravana Celeste, dia 11, em Invasão no Rio. Chama agora o Léo e garanta sua vaga imediatamente. E o Leonardo Jardim vai ser o novo técnico do Flamengo, isso é um fato. Eu acho que esse cenário, independentemente do que podia acontecer, do que aconteceu, o primeiro ponto que tem que ser analisado é o Leonardo Jardim descumpriu uma palavra que ele falou por seguidas vezes, né? Mas a história toda, para a gente contextualizar aqui, aí a gente abre para o debate, cada um pode falar. O Leonardo Jardim vem para o Cruzeiro, assina um contrato de 2 anos, com uma multa, na época, se não me engano, de 3 salários. Né? E no decorrer disso aí, o Leonardo Jardim ele teve uma conversa com o Pedro Lourenço. Essa multa ela foi retirada pela relação que foi criada ali, né? Mais do que o relacionamento do dia a dia no futebol. Aí depois a gente pode falar, né? Futebol tem que tratar as coisas de uma outra forma, porque não dá para confiar nem na gente aqui, né, caramba? Até o momento eu tô até confiando aqui em você. Pode depois de falar que não dá pra confiar em careca. Exato. Mas eu não sou careca, eu tenho um chapeuzinho. Boa. Mas daí vem essa retirada da multa. No final do ano, tudo aquilo que a gente noticiou, né? Por seguidas vezes, algumas reuniões, vai ficar, não vai ficar, até que chegou o final ali da temporada, aquele jogo com o Corinthians, e a gente estava no hotel onde o Cruzeiro estava concentrado ali em Guarulhos. O Paulo Pitombeira, que é um dos agentes, né, foi o intermediário aí dessa negociação da vinda do Jardim, estava lá. O Pedro Lourenço conversou por alguns minutos com o próprio Pitombeira, com o Leonardo Jardim, todo mundo tentando ali a permanência, e o Leonardo Jardim irredutível, que tinha que resolver problemas, e realmente, né, isso foi falado na época, que precisava de 2 meses. Na época, o Cruzeiro tentou ali em algumas possibilidades, tipo, de um tempo menor, né, não os 2 meses, essa informação eu não tenho. E eu acho que se faz isso, a gente ia ser o primeiro aqui a criticar, né? Porque se deixar um auxiliar enquanto o treinador principal vai resolver problema, hoje é fácil a gente falar, porque os resultados não estão vindo e o desempenho também não com o trabalho do Tite. Mas se acontece isso na época, imagina, o auxiliar tá aí comandando
e perde clássico e começa patinando no brasileiro, é uma outra história. Mas um tempo menor, o Pedro Lourenço até toparia, mas não foi possível e veio o cenário do Leonardo Jardim de precisar desse tempo e voltar a trabalhar em março. Foi quando a gente trouxe aquela informação já há um tempo. Muita gente tentou desmentir, inclusive, né? Vai voltar só no meio do ano e agora está mais do que provado que isso não era verdade, né? Então o Leonardo Jardim, ele volta ao mercado. A partir do momento em que ele volta ao mercado, o Cruzeiro tem um técnico e o Cruzeiro quer fazer dar certo com esse técnico. Aí é um outro ponto para a gente avaliar na sequência. E com o Leonardo Jardim disponível, acabou que era uma sombra aí, e a gente já falou sobre isso há um tempo. O Leonardo Jardim poderia vir para o Cruzeiro novamente, em caso de uma saída do técnico Tite? Poderia, desde que as partes sentassem, conversassem. Realmente teve ali, por tudo que o Cruzeiro ofereceu, não era questão de salário, não era tempo de contrato, não era ter o domínio de todas as coisas, porque isso ele teve, mas o fato dele sair do Cruzeiro, depois do Cruzeiro ter oferecido tudo ao Leonardo Jardim, isso, querendo ou não, dá uma estremecida. Aí a opinião, eu acho que se quisesse, e aí o que a gente precisa aqui é também entender que existe um desejo de fazer dar certo o técnico Tite. Então, a partir do momento em que você ainda tem técnico, não tinha como conversar e restabelecer. Teve oportunidade para romper o trabalho? Eu acho que teve um momento que isso poderia ter acontecido. E aí se parte para uma conversa, tinham arestas para serem aparadas, até uma possibilidade de o casamento ser retomado entre Cruzeiro e Leonardo Jardim, mas não foi esse o caminho. E a partir daí, eu acho que entra o principal ponto. Independentemente se teve ou não uma oportunidade, hoje a gente vê um técnico Tite bastante pressionado e todo mundo sabe que o futuro do Tite passa por domingo. Então tem esse ponto. E essa pressa do Leonardo Jardim para assumir o Flamengo? Ele não poderia esperar, porque ele voltaria ao mercado em março. Mas é no primeiro dia de março? Eu acho que esse é mais um ponto para a gente analisar. Porque se o Cruzeiro não vencer o Campeonato Mineiro, eu acho que é insustentável uma manutenção do trabalho. Não tem resultado, não vai ter desempenho, vai ter mais uma derrota em um campeonato que foi priorizado. E para o maior rival, mais uma vez. Então, acho que isso pesa de um jeito absurdo. 8. E o Leonardo Jardim, ele já está acertado com o Flamengo. É questão aí de documentação, essas coisas todas. Ele vem para um casamento, acho que nem vai, né? Pro casamento. Como é que ele vai pro casamento? Vai estar treinando Então, é o que eu falei. E o clima também não vai ficar legal, no né? Flamengo? E aí é o que Eu entra... só espero que o Pedrinho não empreste o avião para ele fazer essa ponte aérea. Não, aí também é demais, né? Já retirou multa, já... E aí eu acho, Caramujo, que o que acontece com o Leonardo Jardim, depois de tudo que ele falou, de tudo que o Cruzeiro proporcionou a ele... Quebrou o clima, né, velho? Eu acho que é um ato, assim, de não cumprir com a palavra principal, e ele já deixou isso claro muitas vezes. E um outro ponto. O Leonardo Jardim veio para 2 anos. Se ele fosse cumprir o contrato, hoje ele seria técnico do Cruzeiro. Em uma outra história, ele teria saído do Cruzeiro pagando uma multa, que não era barata. E isso foi retirado. Em um outro cenário, ele não cumpre aquilo que ele disse que era de trabalhar somente no Cruzeiro, no futebol brasileiro. Então, a diretoria do Cruzeiro, a gente já falou aqui por várias vezes, em vários aspectos, errou em confiar no trabalho do técnico Tite, e tomara que as coisas aconteçam ainda mais agora, né? Que tudo se transforme e o Cruzeiro consiga engrenar. Mas, independentemente disso,
na primeira oportunidade que teve com o período de voltar a trabalhar, o Leonardo Jardim já aceita. Então, esse justamente do Brasil, penso que é o ponto principal. E a gente pode analisar as duas questões. É um golpe no torcedor do Cruzeiro por tudo que aconteceu e por tudo que o próprio técnico disse. E aí a gente abre para o debate. E acho que o vídeo que o Mike fez vai agregar muito. Vamos ouvir o Geici Carvalho também, turma. Meus amigos, minhas amigas, Leonardo Jardim é técnico do Flamengo e vai se apresentar nesta tarde. Já está tudo acertado, já está tudo sendo tratado há algum tempo, né? E ontem, com a demissão do Felipe Luiz, mesmo metendo 8-0 no Madureira, que o Madureira é inexpressivo. Então, Leonardo Jardim está acertado com o Flamengo, se apresenta esta tarde e provavelmente vai dirigir o time, né, no jogo contra o Fluminense, decisão do Campeonato Carioca. Leonardo Jardim, que fez um trabalho brilhante, gigantesco no Cruzeiro, é o novo técnico do Flamengo, eu estou cravando aqui, estou garantindo, vai se apresentar esta tarde. Beijo no coração, daqui a pouco eu vou para o Geici Carvalho Esporte, tem mais... Quem ama o clube é o torcedor, é a gente, né? O resto é por dinheiro. Eu tá chateado, porque ele deu uma declaração de que no Brasil, abre aspas, eu só dirijo o Cruzeiro, nenhum outro clube. Ó, o Rian na Arábia, o Mônaco lá na França e o Cruzeiro no Brasil. Ele não cumpriu a palavra. É um direito dele mudar de ideia, não é? Mas a torcida não aceitou, não. E teremos Cruzeiro e Flamengo quarta-feira, dia 11, dia do meu aniversário. E eu vou estar lá. No Maracanã. E aí? A China Azul vai vaiar o Jardim? Ele é o novo técnico do Flamengo. Quer saber mais? Vamos ouvir o HG. Tudo, né? Para tudo. 20 para as 2 da manhã, o Chico Garcia me coloca no grupo do Jogo Aberto um link e a seguinte frase. E essa bomba aí? Eu clico no link, demissão do Felipe Luiz. Eu fecho tudo lá no Twitter, matéria do GE, volto no grupo do Jogo Aberto, clico de novo, abre a matéria novamente lá no Twitter, matéria do GE, demissão do Felipe Luiz. Aí eu comecei a ligar alguns pontos. Vamos a eles. Há mais ou menos uns 25, 30 dias, eu chamei o Léo Jardim e perguntei a ele se haveria a possibilidade de, na vinda dele ao Brasil no início de março, um casamento por aqui, parece que ele seria padrinho, acho que até algum parente do Pedro Lourenço e tal, que ele seria padrinho, nessa vinda dele, se ele me concederia uma entrevista lá nos meus estúdios, da HG Play. E ele me disse que sim, estaria lá no estúdio e tal, no início de março. Eu falei, tudo bem. E aí, no sábado agora, eu almoçando com a minha esposa no BH Shopping, um grande amigo, mesmo que me deu a informação quando o Cruzeiro contratou o Cássio, me chama e diz, fica atento aí que o Léo Jardim está negociando com o clube brasileiro e é o Cruzeiro, ele está de volta ao Cruzeiro. Eu falei, olha, a informação que eu tenho é de que ele não volta ao Cruzeiro. E esse amigo disse, insiste nisso aí. Eu fui atrás da mesma pessoa que me disse que ele não voltaria ao Cruzeiro e disse, tem uma pessoa que está me insistindo aqui de que o Léo Jardim está voltando ao Cruzeiro. Procede a informação? E essa pessoa me disse, não procede a informação, ele não está negociando com o Cruzeiro e eu vou te dar uma informação em primeira mão. Ele está tratando com o Flamengo. Eu não dei ouvidos, eu não acreditei, achei até meio absurda a informação, não tratei isso, eu não levei isso para as minhas redes, não vim aqui gravar vídeo, não dei isso na rádio, nem na TV, mas comentei com alguns amigos fora do ar, né? Na rádio, na Band. Hoje, lá na HG Play, antes do HG Play Rádio, eu comentei com algumas pessoas, a informação que eu tenho é de que o Jardim está tratando com o Flamengo, Mas achei meio absurdo. Felipe Luiz está no cargo, treinou o time, levou o time a uma goleada, né, acachapante contra o Madureira de 8-0, e depois disso, o Felipe Luiz é demitido. Aí a gente começa a imaginar que pode ter sentido essa informação que recebi no sábado. Não tratei como verdade, não fomentei o assunto, mas parece que está caminhando para o Léo Jardim ser treinador do Flamengo. O mesmo Léo Jardim que disse que aqui no Brasil só treinaria o Cruzeiro. Eu prefiro esperar. Isso aí foi informação 8 horas atrás. Ele já estava ligado, ele já estava ligeiro, né? 8 horas atrás. Para ver, não vou cravar nada, não tenho nenhuma informação. O fato é que, depois de sábado, eu chamei o Léo Jardim 2 vezes e ele não me respondeu que iria ao estúdio da HG Play. Vamos esperar para ver. Beijo na alma.
Vamos ouvir o desabafo do Gão lá na Alterosa O Esporte. mercado da bola está agitado, porque ontem o Flamengo demitiu o técnico Felipe Luiz. E está aqui na manchete do noataque.com.br que ex-Cruzeiro Jardim pode descumprir a palavra se fechar com o deve Flamengo. descumprir, né? Plano A do Flamengo. Muito encaminhado. Acertado bases salariais, o Flamengo já estaria a essa altura, Hugão, fazendo o contrato do Leonardo Jardim, que havia prometido, a gente vai ver daqui a pouquinho, que no Brasil não treinaria outro time. Aí são as palavras dele, mas o melhor, Leopoldo Siqueira, é atleticano comemorando a ida do Jardim para o Flamengo. Ah, é? Ou seja, o mundo é cruzeirense mesmo e o atleticano Só fala de Cruzeiro. está comemorando o reforço flamenguista. É real isso, Larissa? Vocês estão comemorando a ida do Jardim pro Flamengo, é mesmo? Gente, só o Gão tá sabendo dessa informação, tá? Só ele. Vozes da cabeça dele informaram isso pra ele essa noite. Tem um treinador chamado Enio Andrade, Leopoldo Siqueira. Demais. Tem um treinador chamado Enio Andrade, que eu era apaixonado por ele. Quando ele saía do Cruzeiro, e ele geralmente ia treinar o Internacional ou o Curitiba, né, Léo? Geralmente era isso. Eu ficava triste de um tanto. Só que com o amadurecimento, aí descobre uma coisa, que o nosso amor tem que ser pelo nosso time. O que as pessoas falam é o que as pessoas falam. Agora, quando o atleticano passa o recibo e o americano defende o atleticano, é que a gente vê o tamanho do Cruzeiro, sem dúvida nenhuma. Muito obrigado, Larissa, Fael, Nanda, por confirmarem isso. Cruzeiro não é grande, é gigante. Vamos com mais informações sobre a contratação encaminhada do Leonardo Jardim para o Flamengo na ESPN com Bruno Vicari, Jailson Vilas Boas, André Donk e agora também o Bruno Andrade. Vamos lá, turma. Bruno Andrade, a gente já conversava mais cedo no Fala Fonte, aliás, durante toda a madrugada, ESPN.com.br sendo atualizado com as informações, com bastidores, desde o anúncio da queda do Felipe Luiz, até os bastidores de todo essa história do Felipe Luiz por lá, e agora as atualizações que envolvem também Portugal, afinal de contas, o favorito ou favoritaço é um técnico português, Leonardo Jardim. Bruno, bom dia para você mais uma vez. Bom dia, Bruno. Bom dia, pessoal. Eu vou dizer o seguinte, acho que não custa nada abrir o Sport Center dizendo que Leonardo Jardim é o novo técnico do Flamengo. Tudo acertado. Falta, claro, a assinatura de contrato e ela acontece hoje. Leonardo Jardim, neste momento, em Belo Horizonte, com um dos seus representantes. O outro representante oficial dele já está no Rio de Janeiro, ou seja, em capitais distintas para acelerarem o quanto antes essa negociação. Deixaram Portugal ontem, chegaram hoje ao Brasil, um em Belo Horizonte, outro no Rio de Janeiro, um articulando com o Flamengo, outro articulando diretamente com o treinador. Contrato de 2 anos, válido até dezembro de 2027, ou seja, negociação fechada, enfim, faltando somente o famoso assinatura de contrato, e ela acontece hoje, assim que Leonardo Jardim desembarcar no Rio de Janeiro, e isso acontece hoje, Vicari. Eu já vou perguntar para você, Bruno, sobre a saída do Felipe Luiz, questão de multa, tá? Mas antes disso, Jailson e Donk, então o Bruno Andrade já trazendo para a gente a informação de que tudo encaminhado para o Leonardo Jardim assinar por 2 anos, Jailson. Você quer que... E ele assinou por 1 ano só no Cruzeiro. Vamos lá, porque ó, Você quer que a gente fale? Com muita calma a gente tem que falar muito da saída do Felipe. Mas como o Bruno Andrade traz essa informação agora, então, do acerto com o Leonardo Jardim, eu quero saber de vocês sobre esse nome. Leonardo Jardim é uma boa para o Flamengo? Baita nome. Leonardo Jardim é um baita nome, tendo em vista que ele fez agora na temporada passada com o Cruzeiro. Enfim, agora tem que ver como vai ser o modelo de jogo, porque o modelo de jogo no Cruzeiro muitas vezes era um modelo reativo, era um modelo que baixava um pouco as linhas para sair em 2, 3 toques na bola. Verdade. Tinha a questão sim da posse da bola, mas era um modelo mais direto. Não era um modelo tanto de ficar trocando tantos passes. Era um modelo mais direto, tinha assim a leitura de jogo, né? Dependendo do adversário, questão da pressão alta, mas geralmente era um bloco um pouco mais recuado e a saída rapidamente ali, principalmente com o Matheus Pereira, com o Christian, com o Caio Jorge, para conseguir fazer os seus gols. O nome é espetacular, é um baita nome pro Flamengo.
Aí agora tem a questão do resquício, mas eu vou esperar primeiro o Donk dar a opinião dele. A gente, claro, discute bastante, já chama o Cícero Melo também, porque tem ainda o lado da demissão do Felipe que a gente vai tratar. Sobre o Leonardo Jardim, você gosta do nome, Donk? Também gosto, sim. Considerando que o Flamengo estava sem técnico e a gente está falando da contratação do Jardim, eu gosto até, além do que ele já mostrou no futebol brasileiro, a adaptação, né? Ele já conhece como é que é a dinâmica, isso sempre pode ser uma barreira para um treinador que vem de fora, no caso dele não existe. Também curioso pelo modelo de jogo, pelo fato do Cruzeiro ter sido mais direto, e ainda no momento que o Flamengo tem mais meias, né? Um time que pode ter mais aproximação, embora o Paquetá se acostumou muito no West Ham a um estilo direto, né? Nos últimos anos que ele jogava, assim com o David Moyes, por exemplo, foi uma realidade para o Paquetá, mas ainda assim acho que a característica do elenco do Flamengo é um pouco diferente, é diferente do que foi o Cruzeiro do Leonardo Jardim, mas independentemente disso, acho que tem tudo para fazer um bom trabalho. Vamos ouvir mais informações sobre possível chegada do Leonardo Jardim no Flamengo. Vamos lá. Agora com Sport TV News, com o Bruno, com o Pedro Moreno e a Joana de Assis. Lembra aqui nosso companheiro Fábio Jupa que o Leonardo Jardim, quando sai do Cruzeiro... Falou que só existia o Cruzeiro. Assim como o Arias falou sobre o Fluminense e foi pro Palmeiras, também falou que só voltaria se fosse pro Cruzeiro, né, Joana? Falou. Mas aí... Vai pagar a língua, né? E totalmente sem necessidade. Eu fico impressionada como as pessoas ficam reféns das palavras. Você podia sair falando que tem amor pelo Cruzeiro, tem gratidão, porque qual foi a justificativa do Leonardo Jardim na época? Ele alegou problemas particulares, né? Ele também é empresário, né? É um cara que já tem 30 anos de estrada como treinador. Ele falou que ele estava um pouco cansado e que ele não ia trabalhar. Ele falou, eu não vou trabalhar até os 70 anos não com futebol, eu já estou cansado, então para mim deu. O Cruzeiro tentou muito a permanência do Leonardo Jardim. O Cruzeiro gostava muito do trabalho dele, não conseguiu porque ele alegou problemas particulares. Ele disse que ele ia resolver a vida dele, ia cuidar dos negócios e que ia ficar longe de futebol. 2 meses depois ele anuncia que está de volta. Olha, eu estou disponível. A coincidência, aliás, não é coincidência, né? Olha, estou pronto para trabalhar em março, sendo que essas conversas já estavam rolando, né? Para justificar aí essa procura do Flamengo e esse contrato, esse compromisso que vai ser anunciado nas próximas horas de forma oficial, que já está muito bem alinhado. Então eu achei sem necessidade, porque agora ele vai ter que dar um monte de explicação. Me lembra um pouco, eu sei que o peso é diferente, mas me lembra um pouco o Vitor Pereira, quando ele sai do Corinthians. Mesma história, vice do Campeonato Brasileiro, perdeu o título para o Flamengo, o Corinthians queria muito a continuidade do Vitor Pereira, e aí ele alega problemas de doença, né? Acho que era a sogra que estava doente. Sogra, olha, sogra. Eu não posso, mas olha, o Corinthians vai estar sempre no meu coração. Não. Pelo menos o Vitor Pereira não prometeu que só trabalharia no Corinthians na vida. Ele não falou isso, mas ele disse que iria parar, que não tinha como, e aí o quê? Do caso do Vitor Pereira foi uma questão de um mês, menos do que isso. Ele foi anunciado no Flamengo, que foi um golpe terrível para o Corinthians na ocasião. Coincidentemente, foi aquele ano terrível de 2023 que o Flamengo teve, que tinha uma série de competições para disputar, série de títulos, e foi perdendo um atrás do outro. Troca de treinadores, aí cai o Vitor Pereira, entra o Sampaoli, que também não dá certo. O Flamengo investe no Tite, o Tite passa aí mais de um ano e também não consegue fazer o Flamengo jogar. E aí entra o Felipe Luiz nas vésperas da decisão da Copa do Brasil e já começa sendo campeão. É isso. Você fala uma coisa, você tem que tomar cuidado com o que você fala, porque depois você vai ser cobrado. E sendo o Leonardo Jardim, se isso acontecer ainda hoje, vocês acham de que jeito esse Leonardo Jardim consegue já ajeitar esse Flamengo? De repente já consegue bons resultados de cara? Um Flamengo que não vem bem nesse início de ano, é verdade? Cara, sim, o trabalho que a gente tem aqui no futebol brasileiro dele de referência é o do Cruzeiro na temporada passada, né? E a gente vai lembrar a maneira de jogar do Cruzeiro. Era um time que trabalhava muito forte em transição, em velocidade, em saída do contra-ataque, mas era um time também que pressionava muito a saída de bola do adversário, jogadores leves na frente, algo que era até sempre muito pedido, né? Do trabalho do Felipe Luiz, era algo que ele, toda a coletiva ele batia muito nessa tecla da pressão, da intensidade sem bola. O Leonardo Jardim também trabalha muito dessa forma, de um time que pressiona, que marca a saída de bola do adversário. Maneira de jogar assim, desenho tático, né, pelo menos, não é tão assim diferente. Ele utilizava uma formação de um 4-2-3-1 que variava para um 4-3-3. Tem a questão do centroavante, né?
que o centroavante dele era um centroavante de características completamente diferentes do Flamengo, que inclusive era o centroavante que foi de interesse do Flamengo no início da temporada. Caio Jorge é um centroavante mais de mobilidade, um centroavante de atacar em velocidade, fazer facão nas costas da marcação, até porque o Cruzeiro jogava muito nessa transição, ou seja, chamava o adversário e conseguia sair muito bem em velocidade. O Pedro já é um centroavante de uma característica diferente, um jogador mais de área, que também se sente confortável para sair da área, para fazer tabelas, triangulações, porque tem uma qualidade técnica muito acima da média. Tecnicamente, eu acho que é um jogador até superior ao Caio Jorge, mas o Caio Jorge já é mais jovem, um jogador que te entrega outras valências também, mas assim, acho que também é uma questão de adaptação. Acho que, falei isso aqui ontem, eu me recuso a acreditar que o Pedro seja problema para encaixar em qualquer time, pela qualidade do jogador que é. Então, assim, seja com o Pedro ou seja com outro centroavante, acho que o Leonardo Jardim, caso seja confirmada a contratação dele pelo Flamengo, vai dar um jeito de encaixar o Pedro para poder jogar nesse time do Flamengo. Joana já trouxe a informação, então, que ele chega hoje aqui ao Rio de Janeiro, já para tentar fechar negócio então, com o Flamengo, e aí chegando hoje, fechando, já um Flamengo com técnico para domingo na final do Carioca com o Flamengo, né? Vai começar. E daqui uma semana tem Flamengo e Cruzeiro no Maracanã. Começar no Fla-Flu. Vai começar numa decisão de Campeonato Carioca. E isso foi uma pergunta que o Felipe Luiz respondeu ontem na coletiva, que foi até uma coletiva longa, né? Quase 20 minutos de coletiva do Felipe Luiz. E aí perguntaram para ele, olha, Felipe, você tem um aproveitamento aí superior a 63% no Flamengo, você perdeu muito pouco em jogos com times que estão ali nas primeiras posições do Campeonato Brasileiro, né? Nas principais equipes hoje do futebol brasileiro, mas o Fluminense é uma dor de cabeça para você, porque você perdeu 3 jogos, tem um contexto, algumas partidas... Pensando aqui, babou o casamento do Leonardo Jardim, né? Ao que parece. Porque se ele fechar... A final é sábado ou domingo? A final é no domingo, mas, pô, se o casamento é na sexta-feira, ele vai jogar a decisão do Carioca no domingo, é que o cara vai pro casamento pra chegar no Rio de Janeiro no sábado, treinar, complicado, já vai começar. O casamento é da sobrinha do Pedrinho, salvo engano, então... O clima não vai ficar legal, né, se ele fechar com o Flamengo. Começa mal, né? A torcida do Flamengo não vai gostar muito dessa história, eu acho. Tô achando o casamento dele agora é o Flamengo. Aí. O casamento dele agora é o Flamengo. Vai tá com cara de ter que entrar por vídeo, se for muito amigo, né? Não, mas o pessoal brincou muito porque ele chegou com muita mala em BH para um casamento, sabe? Muita bagagem. Casamento não, né? É um casamento mais longo isso aí. Então, mas se for furar no casamento é bom já avisar antes, né? Porque normalmente casamento o pessoal pede para avisar antes, porque dá um desconto ali na lista dos convidados. Se ele for o padrinho, você paga por convidado, é complicado. Não, e aí é logo para esse jogo, né? Acho que a gente falou disso aqui no início, né? Por mais que tenha sido ali contra o Madureira, já estava praticamente decidido depois do 3-0 no primeiro jogo. Teve um jogador a menos ali, o Madureira, logo no início do primeiro tempo. Mas 2 caras que estavam precisando de confiança voltaram a ganhar confiança, né? O Paquetá, desde que chegou, o Pedro também estava precisando de confiança. A diretoria do Cruzeiro fez enormes cagadas. Está fazendo uma grande cagada mantendo o Tite ainda no comando. Mas, com o Leonardo Jardim, o Cruzeiro fez tudo para ele ficar. E como já havia sido dito antes, o Cruzeiro só vai ficar quem está 100% focado na Raposa. E pelo visto, o Jardim não estava. Infelizmente pra gente. Não tem palavra. Vida que segue, hein, turma? O Cruzeiro sempre foi assim, contra tudo e contra todas. Vai passar por mais essa, com certeza.